Bom dia, queridos amigos. Quanta paz rogamos a Jesus para todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que já compreenderam ou já sentiram o valor do Evangelho e ainda não se colocaram à disposição do Cristo. Que estes momentos sublimes em que estamos vivendo seja para todos nós de muitas reflexões, para que sintamos agasalhados, abraçados por este amor incondicional do nosso Mestre querido. Nós hoje vamos dar continuidade ao mesmo item, ao mesmo capítulo, só que no item 4, simplicidade e pureza de coração. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acrescenta da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, pois se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário, nesse estado de transição, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tornam-se gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amadurrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Em primeiro lugar, agradecendo ao Mestre por tudo que Ele tem nos dado, pela clareza, pela oportunidade de conhecer mais de perto o seu Evangelho, de sentir as emanações fluídicas destes abnegados benfeitores. E assim, Jesus, sob o olhar suave e terno, é que nós desejamos iniciar o nosso Evangelho desta manhã, pedindo-te, Senhor, que nestes dias que antecede o Natal,
todos nós estejamos convictos do seu amor mais próximos de nós e que a paz, a esperança, a alegria se faça no coração de todos. Que assim seja, Mestre. Queridos e amados irmãos, quão lindo é a grandeza do trabalho de Deus e nós, ainda tão distante desse conhecimento, vacilamos tantas vezes. Hoje nós estamos vendo a questão da evolução de um ser e que, na grandeza infinita de Jesus, ele nos coloca a simplicidade e a pureza de coração para que nós todos pudéssemos compreender que não vale a pena viver insulado no egoísmo, no orgulho e na vaidade. A humildade, a simplicidade é sempre um porto seguro aos nossos corações, aos nossos pensamentos, ao amor que há de nos sustentar. Aqui ele vai nos mostrar no Evangelho que a criança é este espírito que retorna pela lei da reencarnação a ganhar, a receber uma nova oportunidade, um novo planejamento reencarnatório junto àqueles que ele precisa modificar os seus sentimentos e também serem eles os estímulos para as nossas grandes e verdadeiras mudanças. A criança, até aos 7 anos, ela mostra para nós uma candura, porque ainda ela não tem condição de articular todos os seus pensamentos devido ao assentamento da reencarnação que o espírito submete e levantando nesse processo da reencarnação o véu do esquecimento do passado, que é uma parte adormecida da consciência e da memória, para que no período da infância ele possa receber de um coração materno tudo aquilo que ele precisa para nutrir o seu pensamento. A grandeza de Deus faz com que a gente tenha ternura por aquele espírito que no passado talvez nós não tivéssemos conseguido amá-lo. E é nessa lei, nesses vetores reencarnacionistas, que nós avançamos na lei do amor. Muitas vezes nós olhamos para uma criança e nos encantamos com a sua simplicidade, a sua ingenuidade, mas ali está um espírito com o passado a ser corrigido. E é assim que nós somos reeducados. É assim que Deus nos permite modificar o caráter viril e as ideias que muitas vezes já nos perturbaram em outras reencarnações. É necessário compreender que esta é a razão que, ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Essa perturbação, ela se faz justamente pela diminuição do corpo perispiritual, para que ele possa imantar o novo corpo e fazer com que essa expansão de crescimento possa fluir mais tarde, depois de ter recebido toda a educação necessária que transforma e renova os seus pensamentos e sentimentos, especialmente na primeira infância. Por isso que cabe aos pais amar muito e educar. E hoje nós estamos vendo que a partir do nascimento as ideias tornam gradualmente um impulso à medida que os órgãos vão desenvolvendo e ele também vai vencendo os seus primeiros anos e nós vamos percebendo que aquelas ideias
que pareciam adormecidas, elas vão se despontando, acordando, mas com outra atenuante, com a força da educação atual. É por isso que nós temos que investir muito nessa educação. E hoje nós estamos vendo as crianças com reminiscências muito fortes, porque a infância, ela tende, na evolução do espírito, a diminuir o seu tempo. Por isso, muito nós falamos hoje, as crianças são muito inteligentes. Na verdade, trazem sim experiências valiosas na inteligência. No entanto, espíritos com muitas dificuldades para aceitar as leis, para aceitar regras, para modificar seus sentimentos, demonstrando desde cedo impulsos que muitas vezes nos assustam. E os pais, sem olhar voltar os olhos para o espírito, eles querem compensar tudo aquilo que seus filhos desejam, aspiram, que é uma força de pretérito, com as coisas materiais. E quão difícil é ver um filho crescendo com Jesus, porque os pais não têm mais esse interesse. A irresponsabilidade hoje da família em relação a trazer Jesus e a vivência do Evangelho é tão grande que nós podemos perceber que aqueles instintos ainda se tornam fortes na atual reencarnação. E o trabalho redentor da nova era que nós tanto almejamos há de começar na alma da criança, há de começar na alma da infância, se não quiserdes que eles vão divagando os castelos teóricos e superexcitados da ilusão do mundo materialista. Muitas vezes nós hoje falamos da guerra, de que o mundo está em crise, mas a crise do mundo, ela não será solucionada com a simples extinção da guerra. Nós só vamos ver que a crise do mundo é uma oportunidade para que todos nós tenhamos de olhar a necessidade daqueles espíritos que estão à nossa volta. E é por isso que nós entendemos quando Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura do Mestre, mas também um amor que ele não demonstrava atitudes que era acidental, de jeito nenhum. Jesus mostra para todos nós que nós precisamos cultivar em nós o sorriso da infância, aquele sorriso da simplicidade. É preciso que, além disso, nós possamos também ver que todos nós ganhamos na atual existência um tempo e uma tarefa para ser cumprida nesse tempo e no espaço reencarnatório que recebemos de Deus. Jesus sabia que durante os séculos as grandes questões das criaturas, que eram seus irmãos, estariam moldadas em necessidades educativas. Então, quando ele diz deixar vir a mim e não simplesmente vinde a mim, é diferente. Deixai vir a mim e vinde a mim é uma exortação divina que atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros de evolução, para que nós não viéssemos impedir a mente humana de ser acatada, observada, orientada. Então, cabe a nós pensarmos que a renovação da humanidade, esse mundo de regeneração, ele está nas mãos dos pais, porque vai caber a essa geração de crianças ter um outro olhar para a vida. Como falamos ontem, nós vamos ler uma mensagem de Natal para que os pais, todos nós, reflitamos
na maneira sublime do nascimento de Jesus também em nossos corações. Saudando o Natal, ninguém se mostrou até hoje na terra sob tamanhos contrastes. Jesus Cristo, Senhor e Servo, zênite da luz espiritual, a ocultar-se nas sombras da meia-noite. Exaltação e humildade, emissário de Deus, em socorros dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais para desvincular-se de todos os preconceitos dos homens, a fim de abraçá-los e servi-los em distinção por irmãos genuínos e tanto quanto ele próprio, filhos de Deus. Desde então, astro consciente, desce das estrelas para estancar o sofrimento de mansardas escuras e fácil viajor de rincões singelos, acendendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos. Embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da miséria humana, sol da vida, dissipando as trevas da morte, severidade de juiz à frente do mal, brandura materna ante aqueles que o mal encarcerara por vítimas. Jesus Cristo, o Salvador que não salvou a si mesmo, a fim de realmente salvar. No quadro de todos os triunfadores do mundo, é Ele, o supremo vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando e servindo até a morte e além da morte. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante todas as lutas, conflitos da humanidade, repleta-se o mundo de esperança, ouvindo de novo o cântico inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Com esta prece, nós agradecemos a Jesus, pedindo ao Mestre que olhe especialmente pelas nossas crianças, que os pais compreendam Jesus, o valor do seu Evangelho na vida de todos nós, educando e amando, mas acima de tudo, exemplificando, que o Natal possa ter outros olhos, os olhos da alegria de receber em nosso coração as suas lições benditas. E assim, Senhor, nesta hora sublime do paz, nós te suplicamos o amparo, o fortalecimento para todos nós. Jesus, para os familiares queridos, aqueles que mais necessitam de nossas preces, que eles sejam acolhidos nesta manhã sublime. Que a nossa água seja fluidificada e que seu amor suscite em nossos pensamentos o desejo de olhar para as nossas crianças com os olhos da esperança, a fim de que a educação do Espírito cresça na intimidade de todos nós. Jesus, sê conosco, Mestre, que a paz augusta do seu Evangelho sustente-nos e sustente aqueles que se encontram nos hospitais, os enfermos de toda a sorte, e que a sua paz guarde a esperança no pensamento de todos. Que assim seja. Amigos queridos, receba as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Sinta-se agasalhados pelo amor de Jesus. Que assim seja.